A gente fala de liberalismo, parece que é um palavrão, né? As pessoas ficam assustadas, mas liberalismo é nossa vida, nosso cotidiano. A gente quer trabalhar sem que tenha amarras. Esse é o primeiro princípio. Então, o que a gente pode levar para a municipalidade? Vou dar um exemplo bobo e depois eu vou falar sobre, focado principalmente em empreendedorismo. Hoje eu estava, enfim, correndo como eu corro, geralmente, enfim, das atividades diárias para eu ficar com corpo são e mente sã, e eu vi numa quadra, especificamente, que, por exemplo, você não poderia levar um professor, tá? No caso era uma quadra de tênis, um professor de tênis fora dali tinha que ser um professor autorizado e cadastrado pela prefeitura. Olha que loucura, eu não posso utilizar uma quadra pública com um professor que eu estou pagando particular, porque tem que ser autorizado e licenciado pela prefeitura. Se a prefeitura não se responsabiliza de nada. Na verdade, sou eu, enquanto cidadão, estou levando uma pessoa. Então, eu estou falando no aspecto, claro que vão falar, às vezes juristas vão chegar aqui, não, mas pode ser responsabilidade da prefeitura. Não, desculpa, não é. A gente só deixar um aviso. Isso já mostra o primeiro monopólio, que a prefeitura tem, às vezes, são pequenos, tá, Quintino? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é em relação ao empreendedorismo. O Rio de Janeiro, sim, aprovou uma lei de liberdade econômica, a partir da lei de liberdade econômica que foi aprovada em 2019, permitindo que o executivo entregasse de uma maneira mais eficiente a ideia de autorização dos alvarás para as pequenas atividades de baixo risco, só que a gente precisa melhorar esse aspecto. Hoje a lei de liberdade econômica não é seguida por muitas vezes e a gente pode ir mais a fundo. Eu já dei o exemplo da vigilância sanitária. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, existem diversas pessoas que estão na informalidade no Rio de Janeiro, e eu conheço várias assim, porque tem dificuldade de abrir um MEI. Eu tive a experiência e uma baita felicidade de conversar com o prefeito de Joinville, o Adriano Silva, que é do Novo, foi o primeiro prefeito e o único prefeito eleito pelo Novo em 2020, que ele fez uma questão excepcional que a gente pode pensar enquanto política pública no Rio de Janeiro, que é a Casa do Empreendedor. Sabe o que eles fazem, Quintino? Basicamente, fica aberto à população, a população quer se formalizar com o MEI, que ela inclusive pode, nesse caso, contribuir para o INSS, se ela tiver algum tipo de doença, ela fica afastada devidamente, ou ela começa a contribuir para se aposentar, o município, nesse caso, ele fornece a operação, ou seja, a ajuda, o auxílio, para que a pessoa possa se formalizar. Então, são coisas simples, que a gente pensa, às vezes, que são muito complexas, mas são medidas simples, que vão ter impacto positivo muito grande. Eu ouvi do ministro Adolfo Saxida, que eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia, era um cara de propósito, que ele falava o seguinte: grandes revoluções no mundo se fazem a passo de formigas. Quando a gente tenta fazer coisas muito mirabolantes, geralmente elas saem errado. A gente tem que fazer passo de formiga. E eu só dei um exemplo. Além de outros, que a gente pode conversar sobre taxa de lixo, sobre, por exemplo, melhor aproveitar os parques da cidade do Rio de Janeiro, para que eles possam, quando adotados, melhorar o programa Adote Rio, quando adotados, eles podem ser sublocados para que tenha realmente a utilização de food truck de maneira organizada, tá? Eu não estou falando uma bagunça, mas que tenham vida ali, as pessoas possam tomar seu açaí numa praça qualquer. Então, esses são alguns caminhos que a gente pode fazer para trazer o liberalismo com essa ideia de que a iniciativa privada, nós cidadãos, na verdade, somos quem empurra o Estado. Então a gente tem que ser um motor e a gente tem que pelo menos ter uma parceria com o Estado, porque o Estado é o nosso sócio desde que a gente nasce até quando a gente morre. Então assim, o Estado e o município aqui tem que ser parceiro, principalmente de quem quer gerar emprego e renda aqui na cidade do Rio de Janeiro.